O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. A crença de que existem raças superiores e inferiores no mundo é algo que lamentavelmente atravessa os séculos. Para discutir esse assunto, que é o racismo, nós temos no dia de hoje a professora Sheila Dias Almeida, que é formada em Serviço Social pela UFRJ, está cursando mestrado no programa de pós-graduação da Escola de Serviço Social, também da UFRJ, militante do Movimento Negro Feminista do Rio e é integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFOP, com o eixo de discussão gênero, raça, sexualidade e questão étnico-racial. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Bom, gente, muito obrigado pela nossa audiência e para todos aqueles que nos ouvem. O nosso UFOP Entrevista com esse tema absurdamente delicado, que é delicado porque envolve uma série de problemas que espero que com certeza vamos discutir hoje aqui. E Sheila, agradeço nessa 1 milhão de coisas que você faz, o tempo, a disponibilidade aqui para que você pudesse gravar aqui com a gente. Obrigado pela tua presença e, por favor, o microfone é seu. Eu queria que você começasse explicando para o nosso ouvinte o que é racismo, que negócio é esse. Tem muita gente que fala, até... Por favor, eu vou até já jogar um exemplo para você desenvolver da forma que bem entender. O sujeito diz assim, mas eu não sou racista, eu adoro o Milton Nascimento, ele só não vota em negro, ele só não aceita um gerente de banco negro, mas ele diz que não é racista. Então, por favor, o que é racismo? Beleza. Obrigado mais uma vez. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao convite da Rádio FOP, aos espectadores também, por essa oportunidade da gente estar tocando nessa ferida. A gente está discutindo um tema que ultimamente tem ganhado aí uma relevância, uma certa discussão através das redes sociais, né? O último caso foi o emblemático, né? A emblemática situação do Daniel, jogador do Barcelona, que após ser insultado com uma banana, comeu a banana e a partir disso desencadeou uma série de mobilizações nas redes sociais, né? Artistas e outros, e comendo banana também e dizendo somos todos macacos, né? E aí eu vou começar a partir disso. Primeiro de tudo é entender que o racismo ele existe, assim como o Marcelo falou, que o Brasil, né, os brasileiros têm, de uma certa forma, uma dificuldade muito grande em se afirmarem racistas ou até mesmo em reconhecer a existência do racismo, né? Mas, para além dos dados de pesquisas, a gente sabe que o racismo ele é muito presente, infelizmente, na nossa sociedade. O racismo, né? Que vem a ser racismo? O racismo, primeiramente, ele é uma ideologia, né? O que é uma ideologia? Uma ideologia é uma forma estrutural, né, vamos assim dizer, de um conjunto de ideias, né, e esse conjunto de ideias ele tem uma determinada força política, né, cultural, econômica, social, né, e essas ideias elas são difundidas principalmente por um determinado grupo, ou vamos assim dizer, por uma determinada classe, né? E essa ideologia, eu costumo dizer que negros e negras, né, de uma forma em geral, não são racistas, mas são também reprodutores do racismo. E o que seria reproduzir o racismo? Né? Reproduzir uma ideologia. O que eu costumo dizer? Que a ideologia, ela é levada por nós, ela é reivindicada por nós a partir do momento que a gente reconhece essa ideologia como algo benéfico para nós. Mas, Sheila, é contraditório. Se a ideologia a gente só leva adiante, se é benéfico para nós, por que então a reprodução do racismo, né? Porque a gente vive numa sociedade onde o processo de alienação
principalmente sobre os meios de comunicação, né, é constante, reforçando determinadas ideologias, né? E a ideologia racista também é levada nesse sentido, né? Então é comum a gente ouvir pessoas dizendo que não são racistas, mas no seu cotidiano tem práticas racistas, né? Como o Marcelo falou, não votam em negros, não estão acostumados a ter negros em cargos, né, de chefias, estão acostumados com negros somente em cargos de subalternidade, em cargos de subserviência, né? A gente está na Universidade Federal de Ouro Preto. E se a gente for pesquisar, né, acho que nem precisa uma pesquisa muito minuciosa, mas a olho nu a gente consegue ver os quadros de professores, né, e a diferença quando é o quadro técnicos, né, em quadro técnicos desempenhando papéis técnicos ou papéis um pouco mais, papéis mais subservientes mesmo, né, a gente vê que na maioria das vezes quem desempenha esses papéis técnicos são negros. Mas se a gente for olhar o quadro de professores, e esse quadro vai piorando quando a gente chega nas áreas de exatas, né? Na áreas de geografia, de medicina, direito, economia, né? Contabilidade, esses quadros vão piorando, né? A quantidade de professores negros é muito maior. Nos cursos também a gente consegue ver essa diferença, né? Estudantes negros, a gente chega no curso de serviço social, história, letras, pedagogia, a gente consegue até ver uma margem, né, uma boa margem de estudantes negros. Mas se a gente chega em determinados cursos, esse número cai bastante, né? Deixa eu só te interromper um minutinho. À vontade. É que você falou uma coisa que eu achei engraçado. Eu faço uma leitura do problema por um outro viés. Não é antagônico à leitura que você fez, ao viés que você seguiu. Muito ao contrário, são complementares, mas só que me desvelam um cenário que não me agrada nem um pouco. Você citou que a questão ideológica ela é realimentada por todos os segmentos, ou por uma parte significativa dos segmentos sociais, na medida que, por acreditar via alienação, quer dizer, a leitura marxista que você faz, né? Exato. Onde, por alienação, o sujeito acredita que aquilo seja, aspas, benéfico, ou pelo menos faz com que ele fique mais aceitável, né? Bom, como a minha formação é em História e Ciência Política, quer dizer, tem a leitura do Tocqueville, que vai colocar que numa sociedade que não é democrática, uma sociedade hierarquizada, essa sociedade hierarquizada, o sujeito que está acima, ele espera que o que está abaixo, socialmente falando, lhe preste serviço. E o que está abaixo espera do que está acima favores. Exato. Então, numa sociedade não democrática, também esse elemento, a ideologia racista, ela se realimenta. E na leitura tocquevilliana, o brasileiro não é uma sociedade, não forma uma sociedade democrática. Então, por isso que eu disse, seja pela leitura que eu faço, ou pela leitura que você apresentou, que eu achei interessantíssima, o resultado final não me agrada nem um pouco. Não agrada, exatamente. Desculpe te interromper, não, mas à vontade. porque por isso, inclusive, aí seja pela alienação, conforme você corretamente apresentou, seja pela minha citação aqui, por isso é a grande dificuldade do brasileiro de perceber o quão racistas somos, lamentavelmente. Exatamente. E de como que o racismo ele é enraizado, né, com raízes profundas na nossa sociedade. A gente tem os dados, né, os dados sociais, e esse mesmo que a gente estava discutindo há pouco, com relação aos quadros, né, da nossa realidade, no caso de funcionários da UFOP, ou seja, de estudantes, ou técnicos, ou de professores, né? Mas, para além dos dados, a gente tem um processo que é histórico, né, da formação da sociedade brasileira. E isso a gente precisa conversar, a gente precisa discutir. Na formação do Brasil, é comum a gente ouvir ainda muitas pessoas, inclusive pesquisadores, né, até professores mesmo, falando porque os escravos negros, os escravos que vieram da África, é bom a gente deixar nítido, né, que a população que veio escravizada para o Brasil em África não eram escravos, né? Nós temos aí a história de que muitos que vieram para cá eram reis, eram rainhas, né? Era da alta corte, vamos assim dizer, africana,
Isso aí a gente está falando de algumas regiões centrais, né? Como na África Ocidental. E aí a gente tem Benin, Togo, Costa do Marfim, né? Que foram os principais locais onde a população foi escravizada e espalhada, sobretudo no Brasil e na América, vamos assim colocar, né? Então a gente percebe que é muito comum as pessoas se referirem como escravos africanos, né? Eram pessoas que foram escravizadas. Eu só queria te interromper, só para acrescentar. Escravidão, pelo tanto a gente está falando de história... escravidão moderna, né? Pensando na escravidão, pensar em escravidão nos últimos 200 anos ou 300 anos. Talvez os únicos povos, melhor dizendo, que nunca tiveram escravos no mundo foram os indígenas brasileiros, que todos os demais teve. Agora, há de se fazer uma clara separação do tipo de escravidão que se desenvolveu no Brasil e possíveis formas de escravidão que chegaram a existir mesmo na África, que geralmente era por guerra, por dívida e por tempo determinado. Exatamente. Quer dizer, aí é que vamos deixar claro essa questão. Exatamente. Quer dizer, portanto que algumas pessoas... Aí você perdoa o historiador aqui falando até demais, você vai me pedir, vai me desculpar eternamente. Não, por isso, pode ficar à vontade. Mas é porque as pessoas também confundem isso, quer dizer, porque eu já ouvi falas do tipo, o africano vem para cá desde 1534, mas as primeiras revoltas só foram depois do início do século XVII. Sim, mas para lá. O primeiro que você tem são povos que estavam em guerra na África, povos que necessariamente não falavam nem a mesma língua. Tá? Quer dizer, você tem conflitos que, aliás, é uma leitura particular minha, que se revelam até hoje na grande fronteira entre os povos islamizados e o Jejinagô na África, que é a Nigéria. Exato. Quer dizer, a Nigéria até hoje vive uma guerra que não se encerra, porque ali era a grande fronteira dos malês, dos Hausas, de um lado, que são povos islamizados, e dos Jejinagôs, dos Yorubais e tal. Quer dizer, e a Nigéria até hoje acho que não se resolve por causa disso. Leitura minha, posso até estar errado, eu não sou africanista. Tá? Também. Agora, mas enfim, então você tem grupos completamente diferentes e que, em última análise, eles pensavam, a gente estava numa guerra e nós perdemos, então durante uns 2 anos, ou algum tempo qualquer, não me interessa o tempo, como é que se contava, eu vou ser escravo e acabou. Não, e quando chegava aqui, a escravidão era hereditária, né? Exatamente. Aí, escravidão hereditária, aí é o inverso também. Eu nunca se ouviu falar em outro lugar. Quer dizer, o Brasil, ele produziu isso, que depois foi até reproduzido em outros territórios da América. Porque também não existia essa ideia. Essa ideia, exato. De uma ideia inventada aqui no Brasil. Inventada por nós. Olha o produto brasileiro nacional, coisa boa, né? Essa é triste isso. É uma ironia que eu não tenho como não evitar. Mas desculpa, Sheila, eu acabei interrompendo demais. Não, ótimo. Sua contribuição foi perfeita nesse sentido, que né? Você é historiador. Eu sou mais militante do que historiadora, né? Mas sim, infelizmente esse é o produto. Eu participo de uma associação de mulheres negras chamada Aquatune, lá no Rio de Janeiro, e ninguém sabe quem foi Aquatune. Por um acaso você já ouviu falar em Aquatune? Essa admito que não. Então, mas você já ouviu falar em Zumbi dos Palmares? Não, Zumbi sim. Exatamente, pois então Aquatune é a avó de Zumbi dos Palmares. A Aquatune foi uma princesa do Congo, né? Lá no Congo, por ela ser a descendente direta, né, do rei do Congo, e ele não tinha filhos homens, ela era, no caso, a sucessora dele. E ela, quando sucede o pai, ela lidera um exército de aproximadamente 10.500 homens. E a Aquatune é capturada nesse processo de guerra que a gente estava conversando há pouco, trazida para o Brasil e identificada como uma liderança, é colocada como escrava sexual de reprodução, que é aí, né, a ideia da hereditariedade que a gente estava falando há pouco também. Aliás, desculpe te interromper rápido, talvez o nosso ouvinte não saiba, existiam escravos de reprodução no Brasil, né? Isso não é uma piada de péssimo gosto, não. Isso aí existiu também. Desculpa, fecha parênteses e volta. E a Aquatune era uma das escravas sexuais de reprodução. A função de Aquatune, né, era reproduzir escravos, né? E a Aquatune era uma liderança, né, uma mulher insubordinada. Viveu aproximadamente no ano de 1600 a 1695, 96 é quando a gente encontra os últimos registros
da vida de Aquatune, e a Aquatune ela foge e ela começa essa organização de quilombos que mais tarde o seu neto Zumbi vai dar continuidade a essa organização iniciada ali pela sua avó, né? Isso marca também uma questão de gênero, né? Porque a gente ouve pouco falar das lideranças femininas e da importância de mulheres negras nesse processo de resistência e luta contra a escravidão. Mas a sociedade, aí que tá, podia ser islamizadas ou não? Pelo menos um outro Islã, né? Também vamos lembrar que não é o Islã de hoje, que algumas pessoas fazem uma confusão danada. Mas eram sociedades matriarcais, não era, Sheila? Porque eu sempre, eu não guardo os nomes, mas enfim, a exceção de algumas de objetos mais de estudos que mais me interessam mais, pelo menos no momento. Sim. Mas eram sociedades matriarcais, né? Exatamente. Você pega, por exemplo, a elite negra no Rio de Janeiro, da migração baiana para o Rio do final do século XIX, né? Que vai dar origem, em último caso, ao samba carioca, são todas mulheres que lideram, né? Tia Seata, a mais famosa de todas, a todas as outras. Na Praça da Bandeira. Ali Praça 11, Pedra do Sal, Praça 11, toda a região, chamada, que o Heitor do Prazer chamou de Pequena África. Mas era uma sociedade, o que eu quero dizer é o seguinte, para o mundo ocidental europeu, o mundo é patriarcal, é machista. Exato. Mas para os africanos isso nunca foi problema, porque era sociedade matriarcal. Exatamente. A gente tem a própria sociedade das Gueledés, né, que eram, não sei se você já ouviu falar, as Gueledés que eram líderes, né, que eram mulheres que não só organizavam a partir das estratégias de guerra, como do controle, né, mas elas também organizavam a vida social, a vida financeira, né, a vida comum, né, sobretudo ali na África Ocidental. A gente tem registro da sociedade das Gueledés, as Candaces também, né? São mulheres assim, advindas de sociedades matriarcais. E aqui no Brasil a gente tem, inclusive, assim, infelizmente, nós temos, eu costumo dizer que o brasileiro sofre de uma amnésia consentida, né? Sobretudo quando se trata de questões de gênero. A invisibilidade das mulheres, embora todos concordem que elas, inclusive na própria história do samba, a gente tem a importância grandiosíssima de Tia Seata, né, e mais recente Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara. Ou de mulheres, né, que poderiam não ser, digamos assim, cuja a pele não fosse 100% negra, mas era filha de negra, como Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga. A mãe dela era escrava, exatamente, quer dizer, Chiquinha era uma mulata. Exato. Em último caso, não interessa, mestiça, o nome que você queira dar, mas branca ela não era. Você falando de mulato, né, e acho até interessante. Eu tô falando no sentido positivo, que eu sei que eu tenho porque mulato, na verdade, mulato, o que é o mulato, né? Isso já na década de 20, mais ou menos, final da década de, né, início da década de 20, meados entre 20 e 30, a gente tinha um processo de mudança da forma de contagem da população brasileira, né, vamos assim dizer, o censo brasileiro. E aí a gente já tinha os resquícios das primeiras revoluções, das primeiras resistências negras, né? No Maranhão, na Bahia, ainda a presença da revolta dos malês, né? Ainda era um susto muito grande, assustou, né? E aí a população negra já da época reivindicando, né, políticas sociais, né? Atenção à saúde, entrada nas escolas, né? E uma resistência muito grande no atendimento a essas populações. A gente sabe que uma política social ela visa atender a um determinado grupo, né? Um grupo que é discriminado socialmente, né? E aí, para justificar que a população negra nem era tão grande assim, eles criam a categoria de mulato, né? E o que vem a ser o mulato no entendimento, principalmente de Nina Rodrigues e os seus seguidores, né? O que vem a ser o mulato? O mulato significa cor de mula. A mula é um animal híbrido, né? Um animal que não se reproduz. Para nascer mula macho ou mula fêmea, só se houver o cruzamento entre a égua e o jumento. Essa é a única forma de, né, procriar, das mulas se procriarem.
E aí eles acreditavam, né, os principais intelectuais da época, acreditavam que se houvesse o cruzamento do branco com o negro, ia sair alguma coisa parecida com a mula e não ia se reproduzir. E aí a ideia do mulato, né? Assim, eu tento, sempre que eu posso, falar um pouco sobre isso, porque apesar da gente saber que os termos eles são ressignificados, mas esse é um termo que ainda não foi ressignificado, né? Se a gente está falando, por exemplo, citando aqui a questão do samba, a gente ainda tem o papel da mulata. O que seria a mulata? É aquela mulher negra, né, gostosa, aquela, né, com corpão e tal, é a mulher que chama atenção, que fica ali na frente das escolas de samba e que cumpre também uma função social. A gente sabe que ainda não foi ressignificado porque observar como a sociedade, por exemplo, olha para essas mulheres, né? Olha para a mulher negra, né? Como uma boa de cama, como uma boa de serviço braçal, como aquela que é forte, né? As pesquisas mostram que as mulheres negras elas ainda recebem menos anestesias na hora do parto, né? São mulheres forçadas a parir de qualquer maneira. Sem uma atenção, até mesmo na saúde, na atenção à saúde básica da mulher, a gente ainda está em desvantagem, isso em quase que 70% em relação às mulheres brancas. Né? Então, só um parêntese com relação a essa questão. Aliás, eu peço desculpas, apesar... Não, a palavra mulato, pior, eu sabia do significado, deletei aqui na fala, falei como fosse palavra qualquer. Mas peço desculpas de verdade. Mas é uma questão... Peço a você ao ouvinte, porque... Não, mas aí que tá, é uma coisa que eu não poderia errar. Não, mas não sei, eu acho que nem se trata uma questão de nem se trata uma questão de... Não houve constrangimento nenhum, não. Eu tô constrangida comigo, quer dizer, que eu poderia ter citado até a palavra e falado uma coisa que eu sabia. E, no entanto, usei como uma coisa comum. Mas foi ótimo, né? Como minha mãe diz, a gente tem que ver o lado bom das coisas ruins da vida, né? Que foi ótimo porque aí, provavelmente, o ouvinte em casa não está acostumado, né, com essa outra versão do que significa o mulato. E foi uma oportunidade da gente tocar nesse assunto. O significado era pejorativo mesmo. Isso, E aí foi uma oportunidade da gente tocar nesse assunto exatamente até para poder desconstruí-lo. Bom, mas aí, voltando. Para a discussão, para a gente encaminhar o encerramento desse bloco, ainda temos ainda uns minutinhos, eu queria investir um pouco mais na fala que você estava apresentando, onde eu, infelizmente, falei. Era a questão das sociedades matriarcais, dessas lideranças dessas mulheres negras, né? Eu queria que você falasse só um pouquinho mais para a gente fechar o bloco. Que você citou vários, quer dizer... Que na verdade isso é um duplo preconceito, né? Quer dizer, é o preconceito delas serem negras, é um preconceito de serem mulheres. De serem mulheres, Aí exato. Você anula, né? As apaga da história de uma forma absurdamente simples, né? E é engraçado, você está falando isso, né? Quando eu citei agora há pouco a tia Ciata, eu estava lendo por uma pesquisa que eu tenho realizado, aí é minha e tal, a respeito da música popular no Rio, e todo o comércio do Rio de Janeiro, uma parte do comércio ali forte no centro do Rio, era realizado por essas mulheres baianas, por essas mulheres negras, né? A tal ponto que você tem... que aí eu vou ser anacrônico, eu vou falar uma palavra, aí agora consciente mesmo, que não existia para a época, tá? Não poderia existir na época pelas condições sociais e econômicas. Mas você criou, para facilitar o entendimento, você criou uma espécie de classe média. Exatamente. Tanto que elas eram proprietárias de residências, de vários imóveis, etc. É uma coisa que, novamente, a nossa historiografia, as nossas análises, elas apagam isso com uma facilidade. Quer dizer, e aí eu só tenho a resposta que é essa que você acabou de apresentar. Porque eram negras, porque eram mulheres. Porque eram mulheres, Eu não tenho outra resposta. Exatamente. Assim, é uma naturalização, né? Do problema, né? É uma naturalização do problema. Né? Só que essa naturalização, ela tem impactos muito maiores. Né? Porque, assim, embora hoje, né, a gente falar um exemplo mais nítido sobre esses impactos, né? No mercado de trabalho, apesar de pesquisas também mostrarem que as mulheres, né, elas têm muito mais formação do que os homens e às vezes até desempenham cargos de chefias, mas elas continuam ganhando menos. Então, assim... 30 ou 25% menos. E se a gente colocar na questão de mulher...
questão de mulheres negras, né? Esse dado vai para 45%. As mulheres negras ganham menos, né, do que mulheres brancas, isso desempenhando a mesma função, elas ganham até 45 vezes menos do que as mulheres brancas. Sheila, a conversa tem coisas sérias demais aí. Felizmente nós vamos ter pelo menos mais um bloco e não sei... Mas passou rápido demais. Mas a gente vai ter que marcar 15 entrevistas aqui. Vamos ter que dar um intervalo rapidinho do nosso UFOP Entrevista de hoje com o tema Racismo, com a professora Sheila Dias. O nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santos e Tatiana Mota, a supervisão técnica do Cimei Goderim e a direção geral de rádio e jornalismo do Chico Dayer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e daqui a pouco a gente volta na nossa rádio UFOP FM Educativa. É rapidinho. Quer informação e cultura? Sintonize 106,3 UFOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. Participe do programa de incentivo à inovação. O programa dará aporte financeiro, técnico e gerencial para projetos inovadores de base tecnológica e bolsas acadêmicas serão oferecidas para alunos de graduação e pós-graduação. Não fique de fora, valorize sua pesquisa. Saiba mais sobre o programa. Visite www.mit.fop.br ou www.fop.br/Incultec. Remédio é coisa séria. O que o café, o mate e o guaraná em pó podem ter em comum com um comprimido para dor de cabeça? A cafeína. Substância estimulante, vasodilatadora, que é usada também na fabricação de remédios, especialmente para enxaqueca. Mas é preciso ter moderação. Além de insônia, eles podem causar taquicardia, quer dizer, o aumento dos batimentos do coração. Campanha pelo uso racional de medicamentos. Câmara dos Deputados e Anvisa. Você está no lugar certo. Informação e cultura ao seu alcance. UFOP Educativa 106,3. A UFOP Educativa apresenta Sintonia Ambiental. Olá, começa agora o Sintonia Ambiental, programa onde você fica ligado nas notícias de meio ambiente. Hoje você vai entender a forma correta de descartar entulhos de construção e reformas domésticas. A construção civil gera muitos impactos ambientais, tanto pela utilização dos recursos naturais, quanto pela modificação da paisagem e geração de grandes volumes de resíduos. A falta de estrutura e de preparo de muitos municípios brasileiros para lidar com esse tipo de lixo é o que causa os problemas ao meio ambiente e à sociedade. Além da poluição das bacias hidrográficas, contaminação do solo, obstrução do sistema de drenagem urbana, esse tipo de entulho é uma das principais causas da ocorrência de enchentes, aparecimento de áreas instáveis e de risco de proliferação de vetores que causam doenças como a dengue. A importância da reciclagem desses materiais está na solução de inúmeros problemas. Em Ouro Preto, uma empresa particular licenciada atua na área de coleta de resíduos da construção civil. O material transportado por essa empresa é depositado em uma área devidamente licenciada e com características próprias para receber esse tipo de material. Mais informações sobre o que fazer com entulhos você encontra no www.abrecom.com.br. Repetindo, www.abrecom.com.br. Até o próximo Sintonia. Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, programa de educação tutorial PET Engenharia Ambiental. Apresentação, Bruna Sudário. Orientação, professor José Francisco do Prado Filho. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Produção Danilo Nonato e Patrícia Botaro. Um produto da Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto.
Bom, estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com o tema racismo. Quem é entrevistada é a professora Sheila Dias Almeida, que é assistente social formada pela UFRJ, faz o curso de mestrado também em serviço social pela mesma universidade, é militante do movimento negro feminista no Rio e integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. O nosso programa UFOP Entrevista tem a produção do Danilo Nonato, Eliane Santos e Tatiana Mota, a supervisão técnica do Cimei Goderim e a direção geral de rádio e jornalismo é do Chico Dyer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente retorna agora para o nosso segundo bloco. Sheila, no final do primeiro bloco você falou coisas que eu acho que são interessantíssimas e de extrema importância a respeito de, primeiro, daquela coisa, eu vou usar uma expressão aqui, não sei se vai ser a mais feliz, de apagar, né, o negro da história e a mulher, né, que era a discussão também, a mulher negra. E aí, e pegando essa fala do final do primeiro bloco com o início a sua primeira fala na entrevista, que diz respeito às ideologias, né? E aí eu fiquei pensando, né? Bom, na medida em que uma criança negra, pode ser um menino ou uma menina, pouco me importa aqui, ela vai para a escola, a historiografia a elimina, né? Exato. Eu sou formado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e nós nunca tivemos um curso de História da África. Não sei se hoje, eu acho que hoje até tem. Tem. Mas há alguns anos atrás não existia. Então ou você vai aprender por fora ou não aprende. Ou seja, na escola você também durante anos a fio, essa criança também não teve informação nenhuma. Ou seja, se criou ideologicamente uma imagem de que o negro não é herói, o negro não é alguém importante, o negro, a mulher negra, então essa não tem importância nenhuma. Seria uma leitura ideológica, o que eu estou falando tem algum sentido? Total sentido. Para responder suas inquietações, né, eu vou falar um pouquinho sobre o advento das ações afirmativas no caso das cotas raciais, né, que eu acho que é uma outra polêmica, é um outro tema muito polêmico que a gente tem, né, porque a discussão das cotas raciais, no meu entendimento, ainda as pessoas que são contrárias ainda está muito mais voltado para uma questão ligada ao senso comum, né, de que mas somos todos iguais diante da lei, perante a lei, quando a gente sabe, né, que quem operacionaliza as leis, né, são pessoas que carregam uma historicidade, que carregam, né, sim, que carregam uma história dentro de si. Mas se a gente tem uma história que é invisibilizada, né, se a gente tem uma história que é naturalizada, né, sendo conivente com essa invisibilidade, é muito comum de que no recontar dessa história alguns equívocos aconteçam, né? E aí por que eu falo das ações afirmativas? Porque eu penso que as cotas, com todas as suas contradições, eu não sou, apesar de eu reivindicar as cotas, eu ainda acho que infelizmente é um instrumento necessário para a mudança desse quadro que a gente conversou há pouco, sobre, né, professores negros, médicos negros. A gente não tem, é pouco comum, né? Só cortando e pedindo 1 milhão de desculpas. A questão por favor, aquele exemplo lamentável daquela jornalista no Rio Grande do Norte, quando a médica cubana chega, que é uma mulher negra. Exatamente. A fala dela, né, que acho que tem que ser repetida sempre para que tenhamos vergonha disso. Aparece a minha empregada. Exatamente. Vá para o inferno antes que eu esqueça, né? Todas com Perdão, cara de... ouvinte aí. Mas isso são médicas, elas têm mais cara de empregadas domésticas. Exatamente. Eu escrevi um texto sobre isso, né, um recado, um texto tá na internet, um texto chamado Um Recado para as Michelines de Plantão, né, que é o seguinte: eu me orgulho muito de que as médicas cubanas, elas têm um cara das empregadas negras, né, porque elas vêm mostrar exatamente que nós não somos só empregadas, né, mas nós somos também médicos, nós somos também empresários, nós somos também jornalistas, nós somos professores, historiadores, né, e por aí vai. Mas eu acho que o advento das ações afirmativas trouxe uma coisa, Marcelo, que para mim é muito positiva, que é a história contada por nós mesmos. E isso faz uma diferença muito grande, né? É a gente contar a história a partir das nossas vivências, das nossas histórias de família, que isso não existia. A gente tem aí, né, a grande obra do Freire, o Gilberto Freire, que é o Casagrande Senzala, aonde ele reivindica o mito da democracia racial, mostrando que aqui no
Brasil as 3 raças viviam harmonicamente, né? O índio, né? O indígena, o negro e o europeu. Quando, na verdade, a gente sabe que isso nunca existiu. A prova disso é que nós temos aí milhares e milhares de índios dizimados. A gente tem aí o histórico que a população negra, a maioridade, né, e o envelhecimento da população negra chegava aproximadamente, um negro vivia aproximadamente 30 anos de idade. De 30, quando ele chegava a 40 anos de idade, ele era considerado idoso, né? E quando a gente sabe que a margem de vida, não só nos tempos presentes, mas no processo histórico que a gente está resgatando aqui, os europeus viviam muito mais do que isso. Então isso é só uma prova que, na verdade, essa ideia de mito da democracia, né, que essa história da democracia racial não passa de um mito. Nós nunca vivemos harmonicamente. Eu acho que aí, eu vou pedir desculpas a minha décima intromissão, a respeito dessa distinção que eu vejo como 2 grandes formas de racismo no mundo, né? Uma que eu chamo de modelo sul-africano, norte-americano, onde você tem uma exclusão que é espacial. Exatamente. Ou seja, aqui é branco, aqui é negro. Quer dizer, eu não misturo. Né? Isso, uma segregação e no caso norte-americano, os consentida. indígenas sendo simplesmente mortos, né? Resolvia-se o problema no barato aí. E no caso de uma outra fórmula, ainda que as duas tenham a mesma origem, que está lá nos argumentos de Gobineau, que é um pensador francês, Conde de Gobineau, pensador francês do século XIX, que veio ao Brasil como embaixador da França, virou amigo do Dom Pedro II e das elites da corte, né, do Rio de Janeiro, na segunda metade do XIX, onde ele, em síntese, dizia que cada raça tinha uma característica, né? O branco era o uso da razão, o amarelo a emoção e o negro a força física. Aonde a mistura das raças denegria essas qualidades, daí o Brasil tendo uma sociedade mestiça, então a sociedade brasileira seria ruim, né? A partir do argumento de Gobineau, mas ao mesmo tempo criando esse nosso racismo muito particular, e que eu até conversava com as pessoas da produção antes do programa, que dentro do meu entender é muito mais venenoso, porque por não ser espacial, gera essa falsa impressão de uma democracia racial. Racial, exatamente. Eu sou fã do Milton, eu adoro Pelé, eu sou Djavan desde criancinha. Eu tenho até amigos negros. Essa frase é maravilhosa. Minha empregada tá com a gente há muitos anos, é negra, a gente adora. Sou racista, entendeu? É quase da família. Exato, são frases assim fantásticas, né? Cada vez mais eu tô ficando peso na consciência daquela palavra usada no outro bloco. Mas você ainda vai pagar um analista para mim. Mas voltar agora falando de forma séria, quer dizer, então reparem, ouvintes, como o nosso racismo, então, ele é muito pior. Muito pior. Porque ele gera essa falsa impressão. E a lembrança, Sheila, que você apresentou do argumento do Gilberto Freire, porque o Freire, ele se formou nos Estados Unidos, então talvez, e também ele era filho de senhores de engenho no Nordeste, né? Então ele é de uma elite pernambucana, vai estudar nos Estados Unidos, e qual o racismo que ele vê lá? É um racismo espacial. Exatamente. Chega no Brasil, não, para ele não tem. Não que o argumento, nem que o Casagrande Senzala e outros demais livros vamos jogar fora, não é isso. Tem uma importância. Mas tem uma importância sem dúvida discutível. Mas ele realmente se enganou de forma contundente nesse aspecto. Exatamente, exato. Por não perceber esse outro tipo de racismo. E aí, né, Marcelo, é isso que a gente está conversando. Infelizmente, eu cresci, você, né, provavelmente, né, você já falou aqui, sem se reconhecer dentro desses materiais didáticos, né? A gente tinha lá, quando a história era contada, era sempre contada. Eu durante muito tempo, eu recusei a minha identidade negra, eu não quis ser negra. Falei, nossa, mas eu só aprendi que negro é preguiçoso, que negro é feio, que o nosso cabelo é ruim, que o nosso cabelo é duro, né? Por que eu quero ser negra? Que eu fui escrava, que meus descendentes foram escravos, eu não quero, e não conseguiam se libertar, não lutavam, né? Eu não quero pertencer a esse grupo. E aí, voltando ao início da nossa conversa, como que essas práticas elas reforçam uma ideologia racista, né? Hoje essa realidade tem mudado e eu acredito isso boa parte sim ao advento das ações afirmativas, que com a entrada de negros e negras na universidade isso começa a mudar bastante. A gente reforça aí a luta
de outros homens e outras mulheres negras como Sueli Carneiro, né, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Neuza Souza Santos, que escreveu um livro maravilhoso que é o Tornar-se Negro. Haroldo Costa, que tem uma importância gigantesca no resgate da nossa identidade. Ney Lopes também. Sim, eu tive a honra de conhecê-lo. Nossa, que exatamente. Então a gente tem aí uma resistência e eu penso que a nossa entrada na universidade, né, final da década de 90, início dos anos 2000 para cá, vem reforçar uma luta que esses nossos começaram há um tempo atrás, como esses nomes que eu acabei de citar aqui. E te interrompendo de novo, você vai ficar brava comigo. Não, que é um bate-papo e a gente porque tem... isso, como o tema é caro também para mim. Muito. Porque as pessoas... E eu queria aproveitar a tua fala, tá? A questão, e sempre voltando num ponto que eu achei que você começou a entrevista de maneira extraordinária. A discussão é ideológica. Tá? E aí, a questão de cotas... mecanismos, só um parênteses, Marcelo. É uma questão ideológica com mecanismos muito sutis e muito enraizados de não só de eficácia, como de manutenção dessa ideologia. Tá? Então, o que acontece? Essa questão ideológica, ela se dissemina pela sociedade, seja leitura feita por você, pela alienação, seja por uma sociedade não democrática, que é a leitura que eu faço, pouco me interessa aí, o resultado lamentavelmente é o mesmo. E a questão das cotas, e aí eu acho que por isso mais uma vez eu estou te interrompendo, com pedido de desculpas, é que vamos entender, a função de cotas, ela vai exatamente acertar a alma desse problema, que é uma discussão ideológica. Ou seja, na medida em que você artificialmente cria mecanismos que um grupo social chegue a tal lugar que antes aquela sociedade impedia, esse grupo ideologicamente começa a acreditar nele mesmo. Exatamente. Por favor, o exemplo das mulheres, né? Quando você tem no Rio de Janeiro como delegacia de mulheres, você tem cota para mulheres nos partidos políticos, tudo isso, por que isso tudo? Porque numa sociedade que é machista, você artificialmente cria esses mecanismos, faz com que a mulher comece a acreditar mais nela e você começa a obter resultados depois. Ou seja, o tempo todo a discussão é ideológica. É isso que as pessoas têm que entender. A cota é importante por isso, ela tem que ter. Porque o que é a cota, né? O que são ações afirmativas? Ações afirmativas, como o nome já diz, são ações que vêm a afirmar que um determinado grupo social ele é discriminado, né? Ele é invisibilizado, vamos assim colocar. E aí a gente tem, você já citou alguns exemplos. Por que as pessoas, né, um questionamento inclusive que eu faço, as pessoas colocam a cota racial e falam, eu sou contra cotas raciais, mas eu não sou contra delegacias especializadas de atendimento à mulher, no caso as DEANs. Eu sou contra a cota racial, mas eu não sou contra a cota de mulheres no partido político. Eu sou contra cotas raciais, mas eu não sou contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também não sou contra o Estatuto do Idoso. Por quê? O Estatuto do Idoso, né, o ECA, as DEANs, elas, o que são? São ações afirmativas, né? Os ônibus, né, os bancos reservados para deficientes, gestantes, né, mulheres com crianças de colo, né, isso é um conjunto de ações afirmativas, que é para mostrar o quê? Que há um determinado grupo vulnerável socialmente, né, que essa vulnerabilidade, elas têm raízes distintas, né, porém que em um determinado ponto elas se cruzam, né, elas se encontram, né, mas que existem determinados grupos que são discriminados socialmente. E as ações afirmativas, elas vêm para quê? Para corrigir essas disparidades, vêm para corrigir, né, essas vulnerabilidades, vamos assim colocar. E não é um processo fácil porque, voltando ao início da nossa conversa, ela mexe sobretudo com a questão ideológica. Por isso eu achei o máximo você ter começado a nossa entrevista lá no primeiro bloco falando isso. Essa é a alma do problema. Essa é a alma do problema. Só que aí alguém vai perguntar, mas se sabe, por que não resolver? Exatamente porque é difícil demais. Você está falando difícil com a alma. Exatamente. Você muda o corpo, não muda a alma. Não existe Ivo Pitangui para a alma. Né? Não existe. Você não muda a essência, Exatamente. Isso é um problema muito sério. E voltando, né, utilizando mais uma vez uma categoria marxista, né, que é a gente desvendar a realidade, a gente buscar a essência de um fenômeno,
né? E para além daquilo que a realidade apresenta, né? A realidade aparente. A gente pegar um problema que, né? Acho que as pessoas querem discutir cotas a partir de 2000 para cá, com a implementação em 2003, né, nas duas grandes primeiras universidades, que foi a UERJ, né, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e a Universidade Nacional de Brasília, né, a Universidade Federal de Brasília. E as pessoas querem discutir problema racial e problema de negro a partir de 2000, quando na verdade a gente tem aí pelo menos 300 anos de escravidão, né? Que um processo histórico e de racismo, né, legitimado, um racismo institucionalizado e um racismo legitimado, sobretudo, pelo Estado brasileiro. A gente vê aí, Marcelo, que eu sempre trago esses dados que é muito interessante. Para alguns setores sociais, a gente tem uma maioria de negros, para outros setores uma minoria, né? O censo de 2010, o último censo do IBGE, mostrou que aproximadamente 51,7% da população brasileira eram de negros. Isso daqueles que se autodeclaram, né? Porque tem os amarelos, tem os morenos, né? Que as pessoas falam, eu sou morena, né? Sou marrom bombom. As pessoas colocam isso qual é a sua cor? Eu sou marrom bombom, eu sou morena clara, eu sou morena escura, sou morena cor de canela. Tem essas variações aí. Não são variações legítimas, mas elas aparecem, né? E aí a gente tem uma população que é majoritariamente negra, né? Daquelas que se autodeclaram, mas quando a gente vai em alguns determinados alguns segmentos sociais, essa maioridade ela não aparece. Por exemplo, dentro das universidades, cargos de chefias, né, como a gente vinha conversando aqui. Mas se você for nos presídios, se você for nos hospitais psiquiátricos, se você for, né, nas favelas, nos bairros periféricos, majoritariamente essa população é composta pela população negra. E aí eu te interrompo de novo para lembrar ao ouvinte que quando se fala em maioria e minoria, que aí são conceitos políticos, né? Exato, não estamos falando do número de habitantes numa determinada sociedade, e sim numa quantidade X de pessoas que conseguem ascender ao poder, ou ao poder econômico, ao poder político, ou seja lá o que for. Então eu posso ter, como era o caso, por isso a gente pode dizer que a mulher é minoria. Exatamente. Socialmente falando, ela é a maior parte da população brasileira é composta por mulheres. Agora, quando eu olho para o poder político, quando eu olho para o poder econômico, quando eu olho para os cargos, quando eu olho para tudo, eu não vejo mulheres, ou eu vejo muito poucas mulheres. Exato. Então, aí, politicamente, a mulher vira minoria. E por virar minoria, ela precisa de uma ação afirmativa. O mesmo vale para o negro, o mesmo vale para o portador de necessidades especiais, o mesmo vale para todas as pessoas, para o homossexual, para todo mundo. Exato, perfeito. Então, quer dizer, é isso que as pessoas também devem ter consciência disso. Então, nós estamos falando, porque tem gente, essa minha interrupção, eu vou ter que pedir 1 milhão de desculpas mesmo, mas tem gente que fala isso. Primeiro, democracia racial. Não somos, nunca fomos. 2, mas a cota, ela é uma atitude tirânica. Sim, porque você só vai combater uma tirania com outra tirania. Não tem jeito. Porque a sociedade nossa não é democrática. Não é democrática, exatamente. A sociedade, espontaneamente, ela não produz um mundo lindo. Se produzisse, não precisaríamos de cotas. Exatamente, perfeito. A resposta E terceiro, aí não resista a um veneno, tá, Sheila? Eu não sei se você vai concordar ou não comigo, que é aquele que você citou agora há pouco, né? As pessoas começaram a discutir racismo de 2000, 2003 para cá. Sim, e parece que quando surgiu o negro pobre, surgiu o branco pobre também, porque antes disso ninguém falava no nada. Branco pobre, exatamente. Isso é interessantíssimo, porque parece que as raças foram inventadas ali, né? Quer dizer, é uma coisa que ninguém tocava. E aí? Não tinha? Isso não incomodava você também? Por que passou a incomodar só porque foi a cota pro negro? Exatamente. Né? Porque a gente está discutindo uma questão, né? Que é conhecimento é poder, né? E voltando à categoria de alienação, por que existem, né, esses meios? Aí a gente tem a mídia reforçando isso, a gente vê os comerciais comercial de fralda de bebê, você não vê bebê negro. Sim. Como se bebê negro não nascesse, quando a gente sabe que a maioria
né, da população é uma população negra e por conta disso, né, nascem mais bebês negros, mas a gente não vê os bebês negros, né, os atores de televisão, quando vê nos papéis, né, socialmente demarcados, é a empregada, é o bandido, é o espertalhão, né, é aquele cara charlatão, é aquele cara que quer enganar todo mundo, né? E aí é interessante a gente olhar essa situação que você está falando sobre o branco pobre, né? Eu reforço uma ideia, Marcelo, que pouca gente conhece, mas o Brasil, desde os seus primórdios, né, e a chegada dos imigrantes europeus aqui no Brasil, esses são os maiores beneficiários de cotas. A gente tem a lei de terras, né? A gente tem a lei de 54, a gente tem a lei dos 2/3, né? Que os imigrantes eles vinham, eles ganhavam madeiras, eles ganhavam, né, um quarto lá da terra. Também foi após toda a discussão do Gobineau, e isso era uma tentativa de embranquecimento. Exatamente, né? Com a ideia disso, né? De embranquecimento da população brasileira. Então, assim, é resgatar a história. A gente precisa saber a história, a gente precisa conhecer a história, porque só conhecendo a história é que a gente consegue desconstruí-la, né? No que precisa ser desconstruído, mas também avançar. A gente precisa avançar em determinadas situações. Eu acho que não dá mais para a gente ficar reduzindo a discussão, né, ao senso comum. Eu também sou negro porque meu tataravô era negro, ou aquela história que você falou, né? Minha empregada é negra e é quase da família. Eu tenho amigos negros, eu gosto de Djavan, eu gosto de fulano de tal. Mas encarar o problema politicamente como ele deve ser encarado, muitas das vezes a gente não quer. Né? E acaba caindo numa reprodução, né, fatalista das coisas, né, achando que o destino já está demarcado. Exatamente. E é assim mesmo, e aí entra, né, porque Deus quis assim, e aí é outro problema. Com certeza. Sheila, olha, muitíssimo obrigado mesmo, tá? Não, que eu acho que aqui, ainda que tenhamos apresentado um mosaico, eu acho que foi um mosaico muito importante, chamamos a atenção de várias coisas, você, de forma brilhante, chamou a atenção do problema das ideias mesmo, que as pessoas não têm noção disso, né? O quão a ideologia, ela é lamentavelmente poderosa, às vezes para o bem, mas boa parte das vezes não tão bem assim, ou para o mal mesmo, tá? Exato. Quer dizer, não nos esqueçamos de todos os exemplos que temos aqui, que temos ao longo da história humana. Eu poderia citar o nazismo, que foi... Exatamente. E por que o nazismo fez tanto sucesso? Porque se tinha a ideia de que o judeu era o responsável pela morte de Cristo, para uma sociedade cristã. Isso era um prato cheio para você matar judeus. É verdade. Por favor, então poderíamos passar o dia todo aqui falando disso. Olha, muito obrigado. Para aquele que nos ouviu hoje, nós tivemos aqui a professora Sheila Dias Almeida, que é assistente social formada pela UFRJ, faz o mestrado também em serviço social pela mesma universidade, é militante do Movimento Negro Feminista do Rio e integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. O nosso programa tem a produção, do Danilo Nonato, Eliane Santos e Tatiana Mota, a supervisão técnica do Cimei Goldeirinha e a direção geral de rádio jornalismo do Chico Dayer. Eu sou Antônio Marcelo Jackson. Sheila, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Conto Marcelo. com a tua presença no futuro para outras discussões. Por favor, porque hoje não deu pra gente falar, né? Não, essa foi só a introdução. Foi só uma introdução, Agora vamos, nas próximas 19 entrevistas, vamos aos capítulos, né? Para não falar da conclusão e da bibliografia. Da bibliografia, porque aí é mais um, né? A gente passa o resto do ano aqui, com certeza. Eu que agradeço, né, o convite, agradeço aí a interlocução de Eliane, que foi, né, nossa mediação. Agradeço a recepção de vocês e parabenizo por essa iniciativa, por discutir um tema que é tão importante, uma necessidade urgente, né, de se tocar nessa ferida, continuar debatendo a fim de desconstruí-lo. Muito obrigada. E eu agradeço mais uma vez. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente encerra o nosso FOP Entrevista de hoje. Obrigado, gente. Até a próxima. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes?
A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson.